Hoje a gente vai mergulhar no 12º princípio da filosofia de Napoleon Hill. E ele fala sobre a ferramenta mais poderosa que todo mundo tem, mas que na maioria das vezes a gente subutiliza: o nosso próprio cérebro. Pensa só, o que figuras como Thomas Edison, o cara que basicamente iluminou o mundo, e Henry Ford, que colocou o mundo sobre rodas, o que eles tinham em comum? Qual era o segredo que fez eles chegarem num patamar tão fora da curva? E olha, a primeira resposta que vem à mente é: eles trabalhavam muito. Sim, com certeza. Mas não era só isso. Afinal, quanta gente não trabalha duro a vida inteira e não chega nem perto desses resultados, né? Tinha alguma coisa a mais. E também não dá para dizer que foi só sorte. A consistência das invenções e das conquistas deles mostra que tinha um método ali, uma força que eles aprenderam a usar a seu favor. O verdadeiro segredo, segundo Hill, é que eles conseguiram acessar um poder latente, um verdadeiro gênio que dorme dentro de cada cérebro humano. Eles não eram de outro planeta. Eles só aprenderam a despertar essa força que já estava lá. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente acessa esse gênio adormecido? Nessa primeira parte, vamos entender o que é a tal da mente criativa, que seria a porta de entrada para esse poder todo. Napoleon Hill dá um nome para essa ferramenta: imaginação criativa. É como se a gente tivesse uma antena superpotente. Enquanto a nossa mente racional só consegue trabalhar com o que a gente já viveu e aprendeu, a imaginação criativa, ela capta sinais de outro lugar. Ideias novas, inspirações, aquelas intuições que surgem do nada. É fácil de entender a diferença. A mente racional, essa que a gente usa no dia a dia, ela é limitada pela nossa própria bagagem. Ela é ótima para nos manter seguros, mas também nos prende ao que já é conhecido. Já a mente criativa, que Hill chama de o outro eu, é a fonte do novo. É ela que se conecta com esse gênio interior e traz soluções que a lógica, sozinha, nunca conseguiria enxergar. Um exemplo incrível disso é a história do escritor O. Henry. Ele era um criminoso, estava preso, e foi lá, no fundo do poço, que ele encontrou esse outro eu criativo. A dificuldade extrema forçou ele a acessar uma parte de si mesmo que ele nem sabia que existia, e isso transformou um criminoso num dos grandes autores da história. Ok, então essa mente criativa existe. Mas e aí? A gente fica de braços cruzados esperando ela aparecer? Não. Vamos ver agora o método que o próprio Napoleão Hill criou para ativar essa força de propósito. E aqui está o pulo do gato. A inspiração não precisa ser um raio que cai do céu, sabe? Hill acreditava que era totalmente possível criar um ambiente mental favorável para a imaginação criativa trabalhar sempre que preciso. Basicamente, ele transformou a genialidade num hábito. O método dele era esse aqui, o ritual dos conselheiros invisíveis. Toda noite ele imaginava uma reunião. Mas o objetivo não era só pedir dicas para resolver problemas, era algo muito mais profundo. Ele se imaginava absorvendo as qualidades daquelas pessoas. Tipo a coragem do Lincoln, a persistência do Edison, para literalmente reconstruir o próprio caráter. E dá uma olhada em quem sentava nessa mesa imaginária. Só gente de peso. Ele escolheu os gigantes da história, cada um representando uma qualidade que ele queria ter, de inventores a presidentes, passando por filósofos e industriais. E o resultado foi assustador. Hill conta que as reuniões ficaram tão, mas tão vívidas, que os conselheiros pareciam ter vida própria, a ponto de ele achar que estava ficando louco. Isso só mostra o poder que uma prática dessas tem de reprogramar o nosso subconsciente. Tá, mas isso funcionou para o Hill. Será que essa ideia se aplica no mundo real com outras pessoas? Vamos dar uma olhada agora em como esse princípio aparece em histórias de sucesso que todo mundo conhece. 10.000. Para e pensa nesse número. 10.000 vezes. Essa foi a quantidade de tentativas frustradas do Edison para criar a lâmpada. O que fez ele continuar não foi teimosia, foi uma certeza, uma convicção alimentada por essa mente criativa de que a solução existia. Cada falha era só mais um passo no caminho certo. Ou então, pega essa fase do Henry Ford. Os engenheiros dele, os especialistas no assunto, disseram que era impossível fazer um motor V8 numa peça só. A resposta dele não foi técnica. Foi uma declaração de desejo pura e simples. Eu quero e vou ter. E essa determinação forçou a realidade até que o impossível se tornasse possível. E não precisa ir tão longe no tempo. O Dean Kamen, o inventor genial dos nossos tempos, não tem diploma universitário. O sucesso dele veio da habilidade de olhar para um problema e, usando a imaginação, visualizar uma solução que ninguém nunca tinha pensado antes, como o Segway.
Agora talvez a prova mais poderosa de todas venha da vida pessoal do próprio Hill. O filho dele nasceu sem orelhas e os médicos deram o diagnóstico, surdo e mudo para o resto da vida. Hill se recusou a aceitar. Ele focou toda a sua fé e plantou na mente do menino um desejo ardente de ouvir. E o inacreditável aconteceu. Com o tempo, a natureza, de um jeito que a ciência não explica, criou um caminho para o som chegar ao cérebro do garoto e ele desenvolveu uma audição quase perfeita. Bom, depois de ouvir tudo isso, o que a gente faz com essa informação? Como é que se começa a despertar esse poder na nossa própria vida? A grande sacada é a seguinte. A gente aprende na escola que o cérebro é uma calculadora, uma máquina de lógica. Mas o maior poder dele, talvez, seja outro. É o de funcionar como um portal. Um portal para a criatividade, para a intuição, para a genialidade que está além do que a gente já conhece. E para conseguir abrir esse portal, é preciso mudar a forma como se encara o fracasso. Esse princípio do Hill é a chave. Cada erro, cada derrota não é o fim do jogo. Pelo contrário, é uma pista, uma oportunidade, é a semente de uma vitória ainda maior, só esperando para germinar. Então, um jeito prático de começar é fazer exatamente o que Hill fazia, montar um conselho próprio. Pense nas pessoas, vivas ou que já se foram, que mais trazem inspiração. Quais qualidades elas têm? Comece a conversar com elas mentalmente, a se perguntar o que essa pessoa faria no meu lugar. E a gente termina com essa provocação. O poder tá aí, quietinho, esperando. A mesa do conselho tá vazia, a pergunta que fica no ar é: quem serão os primeiros a serem convocados para a sua reunião?